Em toda casa que entrardes, falem, paz de Deus seja nessa casa, com esta saudação que é ordem do Senhor Jesus para os seus discípulos, Lucas 10:5. Nós queremos dar as boas-vindas a você a mais uma reunião para declarar para a sua casa muita paz, muita saúde, muita esperança, muito amor. Quando a gente declara paz em sua casa, tudo do bom, de bom dos céus e da terra são derramados sobre a sua casa, sobre a sua vida, e você diz amém para receber. Eu digo amém para minha casa e você para a sua casa. Então agora inscreva-se, compartilhe o link, clique aí nas atualizações, deixe seu like se você está gostando, eu sei que está gostando, então não esquece de clicar aí no joinha, tá bom? Ajuda muito. Quanto mais joinhas marcados, mais pessoas interessarão em ver e você estará assim trabalhando, contribuindo para que outras pessoas participem dessa reunião que não é nossa, ela é de Deus, é para falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Então, direto ao assunto, vamos para a terceira carta de João. Terceira João. Na Bíblia nós temos 4 livros com o nome de João. Tem o Evangelho, logo depois de Mateus, Marcos e Lucas. E lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, tem 3 livros de João. 1 João, 2 João e 3 João. Então vamos para a terceira João. Só tem um capítulo, é o versículo de número 11. Abra sua Bíblia, a minha já está aberta, e nós vamos ler juntos essa porção da palavra de Deus. 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 11, diz assim: Amado ou amada, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Senhor Deus e Pai, peço que abençoe essa palavra, aplicando-a em minha vida, em minha casa, e através da minha vida, na vida e na casa dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém? E amém. Título que nós escolhemos para esse texto: Filhos de pais imitam o que é bom. É verdade, nós somos imitadores, nós copiamos muito, não é verdade? Até aquela frase criar nada se cria, tudo se copia, que realmente umas pessoas vão copiando umas às outras. E a palavra de Deus concorda com isso, em parte quando o apóstolo João escreve aqui: amado ou amada, não imite o que é mal, porque às vezes na nossa prática de imitar uns aos outros, sem perceber, nós estamos imitando alguma coisa do mal. Você já pensou nisso? Olha que perigo. E principalmente quando é alguma coisa que faz mal ao próximo ou faz mal a si mesmo. Então, eu quero ler para você, vou aqui pedir licença para ler um comentário do pastor Billy Graham, é uma das minhas referências para as nossas reuniões. Ele diz assim: há uma verdade que precisamos gravar muito bem em nossa mente. Qual é essa verdade? O mundo em que vivemos está de cabeça para baixo. Então imagine só, se nós estamos vivendo em um mundo que está de cabeça para baixo e nós começarmos a imitar tudo aquilo que é oferecido, olha o perigo. As pessoas odeiam quando deveriam amar, continuou o pastor Billy Graham. Brigam quando deveriam fazer as pazes. Lutam quando deveriam buscar a paz. Ferem quando deveriam curar. Roubam quando deveriam compartilhar. Fazem o que é errado quando deveriam fazer o que é certo. Olha aqui, que palavra interessante. O pastor Billy Graham, ele ministrou no século XX e faleceu tem poucos anos, com quase 100 anos de idade. E na época dele, ele já fez essa descrição do mundo no tempo dele, mas não é diferente do nosso texto, porque João, o apóstolo, no primeiro século da era cristã, pastor Billy Graham, século XX, nós estamos no século XXI, e ele diz aqui: não imite o que é mal, porque no primeiro século já tinha coisas que não eram boas, já tinham coisas más no mundo.
Eu anotei 3 verdades desse texto para a nossa vida hoje. Vamos então meditar nessas 3 verdades, que você pode até acrescentar mais verdades, porque o texto é muito rico e não tem fim. Primeira verdade que eu anotei diz assim: aquele que faz o mal não viu a Deus. Então eu comecei do final do verso. O verso termina dizendo que aquele que faz o mal não viu a Deus. É a última frase do verso que eu coloco aqui como a primeira verdade desse texto para a minha vida e para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Aquele que faz o mal não viu a Deus. É o texto bíblico que está dizendo isso. E realmente não é difícil concluir isso. A própria experiência das pessoas no dia a dia, a gente fala isso: fulano está sem Deus, fulano parece que não tem Deus, parece que não viu a Deus, nem viu, nem chegou perto de Deus para falar tantas coisas assim, para fazer tantas coisas horríveis. E eu lembro de um jovem chamado Saulo, que era religioso. Ele achava que com a sua prática de perseguição ele estava servindo a Deus, agradando a Deus. Mas ele não conhecia Deus. Ele achava que conhecia Deus, mas estava longe de Deus. Por quê? No livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 4, diz o texto bíblico da seguinte forma: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas. O sumo sacerdote era o chefe da religião. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, ao caminho de Jesus, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então ele estava perseguindo os servos do Senhor, os servos de Deus, achando que estava agradando a Deus. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então essa primeira verdade, o exemplo aí é de Saulo. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Enquanto Saulo não viu a Deus, ele estava praticando coisas, achando que estava agradando a Deus, mas estava fazendo coisas que estavam perseguindo a Deus. Porque Deus fala com ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você acha que está fazendo coisa certa? Está fazendo a coisa boa, me agradando? Você está fazendo mal, porque você não me conhece. Então, quem não conhece a Deus, quem não viu a Deus, vai continuar praticando as coisas do mal e não tem jeito. Mas a segunda verdade, ela nos aproxima do propósito que nós precisamos. Nós mesmos, quando estamos ali sem saber como sair do mal, então nós vamos para a segunda verdade. Filhos de paz não imitam o que é mal. Esse exemplo deve ser bom. Esse princípio deve ser maravilhoso. Essa verdade, ela é boa. Filhos de paz não imitam o que é mal. Então, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir não imitar o que é mal? E aí eu lembro de um jovem chamado José, que pode ser eu e pode ser você. Pode ser um rapaz, pode ser uma moça, um homem ou uma mulher. E ele trazia para o pai a má fama dos irmãos. Esse José, ele poderia se acomodar aos erros dos irmãos. Ele vivia no meio dos irmãos. Ele convivia com os irmãos. Todos os irmãos praticavam o que era mal. Mas ele não se acomodou a essa prática dos irmãos. Essa história está em Gênesis capítulo 37, versos 1 e 2, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Para contar a má fama dos irmãos, José não participava da má fama dos irmãos. Ele vivia entre os que praticavam o mal, mas não os imitou. É comum os irmãos mais novos imitarem os mais velhos, isso é muito comum. Eu sou o quarto da minha família e eu imitava meu irmão e as minhas irmãs. Mas naquilo que é bom, naquilo que vai fazer bem, esse é o filho de paz. Não é porque você está ali, você não é produto do meio, eu e você não somos produto do meio.
Essa história de José mostra que nós não somos produtos do meio. E eu e você não devemos imitar as más condutas, as coisas ruins das pessoas com quem convivemos. Seja da família, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer situação. Eu posso conviver com pessoas que estão praticando o que elas quiserem praticar, coisas da maneira delas, mas eu sou amigo delas, eu tenho todo um respeito por elas, mas eu não preciso praticar o que elas praticam para que eu as agrade. José, ele teve esse cuidado e isso é que faz de nós filhos de paz. Terceira e última verdade desse texto, filhos de paz, imitam o que é bom. Então é a primeira frase do texto. João 3, 3 João, verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Então, filhos de paz imitam o que é bom. Além de evitar o que é mal, imitam o que é bom. E o exemplo que eu trago é o exemplo de Cornélio. Cornélio, antes de conhecer a palavra de Deus, ele já fazia o que era bom. E eu sei que você também é essa pessoa. Talvez você diga assim, eu não tenho religião, não participo de nenhuma igreja, mas eu também não faço nada que seja do mal, eu faço as coisas corretas. Cornélio era este homem. Ele fazia até orações. Cornélio sabia orar, praticava esmolas, mas quando ele conheceu a palavra do Senhor, através do apóstolo Pedro, ele aperfeiçoou ainda mais o imitar o que é bom e passou a praticar muito melhor as coisas boas de Deus. Atos capítulo 10, nós encontramos a história desse Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era o chefe de uma centúria, ele era comandante de um batalhão de uma centena de soldados do Império Romano Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, era um filho de paz. Era uma pessoa que já procurava imitar o que era do bem, o que era bom. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, e ele, atemorizado, olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de outro Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhes falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, olha que coisa linda e maravilhosa. No mundo em que estava de cabeça para baixo, que Cornélio também viveu nesse mundo, mesmo que nós estamos vivendo. Está de cabeça para cima o nosso mundo? Claro que não. O pastor Billy Graham disse muito bem, e no século que ele viveu, e eu estou vivendo aqui século XXI, você também não vai deixar de concordar comigo, que o mundo está de cabeça para baixo. Quantas vezes a gente fala isso, né? No dia a dia, durante as semanas, durante os meses do ano, passa ano, entra ano e sai ano, e o mundo continua de cabeça para baixo. Então, eu quero concluir lendo mais um pedacinho do comentário aqui do pastor Billy Graham, que ele diz que viu uma vez um palhaço de brinquedo com um tipo de peso na cabeça. E não importava a posição em que você colocasse o palhaço, ele sempre ficava com a cabeça para baixo. Se colocasse de lado ou em pé, era só soltar que a cabeça voltava para aquela posição. Quem não foi redimido? Aí o pastor Billy Graham conclui dizendo, quem não foi redimido é justamente assim. Quem não conhece a Deus é assim. Faça o que quiser com eles, pois no fim acabarão voltando ao mesmo estado de antes. Por isso os discípulos não se enquadravam neste mundo, e nós também não nos enquadramos. Para uma pessoa que está de cabeça para baixo, quem está em pé é que parece estar de ponta cabeça.
Não é verdade, a gente não percebe isso. A gente, a cada dia, conclui perfeitamente isso. Quem está certo parece que está errado. O mundo está dizendo que está errado. Quem está fazendo as coisas certas, está todo mundo dizendo que está fazendo errado. E para um pecador, então, uma pessoa justa é excêntrica e anormal, dizia o pastor Billy Graham. A bondade de um cristão é um insulto aos ímpios. O fato de ele estar em pé reflete a posição invertida em que o mundo se encontra. Assim conclui, fecha aspas, o comentário do pastor Billy Graham sobre esse assunto, sobre esse texto que é muito importante para nós. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos imitar o que é bom. Queremos aprender a evitar, imitar o que é mal. Nós reconhecemos que habitamos num mundo que jaz no maligno, mas nós não queremos compactuar com as coisas do maligno, com as práticas do mundo que estão nos atraindo todo dia e noite para que também vivamos de cabeça para baixo. Nós queremos viver de cabeça em pé, de cabeça firme no Senhor. Por isso pedimos a sua misericórdia e queremos dizer sim ao seu apelo. Queremos interceder por enfermos, doentes, estão nos hospitais ou em casa, visita, Senhor, e promove cura para que voltem para testemunhar do seu milagre. Porta de emprego para os desempregados, vitória para aqueles que estão com causas na justiça. Pedimos pela compra do imóvel da tua igreja, Casa de Paz, continue abençoando todo o processo para que até o final tudo seja concretizado para a glória do teu nome e para que seja dedicado a ti esse templo para o teu louvor até a volta de Cristo. Pedimos um avivamento do Espírito Santo aqui no centro da nossa cidade, do Rio de Janeiro, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém, amém. Chegando ao final da nossa reunião Casa de Paz, nesse domingo do Senhor, é o segundo domingo do ano de 2023. Não fique triste, que daqui a pouco tem mais uma reunião às 18 horas. Também estamos reunidos agora, presencialmente. Você que mora aqui pertinho da Rua do Senado 324, por enquanto estamos na Rua 300, no número 324. Você é o nosso convidado especial, tanto agora na parte da manhã, de 9h30 às 11 horas, da noite, das 18 horas às 19h30, começa mais cedo, termina mais cedo, e aí você pode descansar para ir para o seu trabalho amanhã, todos nós. Então, é o meu convidado, minha convidada. Você que mora longe, clique aí nas atualizações, clique no sininho, deixe seu like, compartilhe o link e continue participando e abençoando. Sua presença muito abençoa o ministério da Igreja Batista Casa de Paz. Não saia daí que tem uma bênção para você, mas antes tem aniversariante da semana. Quem será que aniversariou essa semana? Dia 6, irmã Luciene de Souza, de Guaraciaba do Norte, Ceará. Ela está no Rio de Janeiro. Nós a conhecemos esta semana, eu e a missionária Eneida. Está no Instagram. Estão no Instagram as nossas fotos, com nosso encontro com a irmã Luciene de Souza, e celebrou o aniversário aqui. Nós tivemos no aniversário dela, e a missionária Eneida. Foi um momento muito alegre, muito emocionante. Meu abraço para o senhor, irmão Antônio, para a senhora, irmã Luciene de Souza, para o Lavoura Alda, por que proporcionaram para nós esse privilégio de conhecer a irmã Luciene e o irmão Antônio, lá de Guaraciaba do Norte. Dia 11, o Ian Bispo, meu sobrinho neto, filho de Ariadne e de Edivaldo, neto da minha irmã primogênita Yolanda. Então, parabéns, Ian, parabéns, irmã Luciene. Tem mais alguém aí completando aniversário? Escreve aí, nós faremos a festa na próxima reunião. Abra seu coração e receba
a bênção do Senhor, que está em João 14, 27, diz Jesus: dou para você a minha paz dou para você. Amém? E amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.